Mesa posta. Garçom já está posto também. Comida já está preparada. Então, é só sentarmos e nos alimentarmos da palavra de Deus. Amém? E espero que você receba a palavra que Deus tem ao seu coração. Aos nossos irmãos do outro lado, Deus abençoe a você, em nome de Jesus. E mais uma vez aqui estamos para comer pão sem fermento, meu amado. E sem sombra de dúvida, tenha certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Por gentileza, obreiro Carlos Vidal. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Saúde a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Queria saudar os amados irmãos e irmãs que estão chegando lá do outro lado também. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos colocar de pé para a gente ler a palavra de Deus, sem demora. Abre a poderosa palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Mateus, Marcos, o segundo evangelho da palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo. Quem foi encontrando vai glorificando o nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 3, versículo 1, a seguinte a palavra diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o, se curaria no sábado para o acusarem. Versículo 3: Disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E saindo os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Diz a poderosa palavra de Deus. Podem tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amado irmão, amada irmã que me ouve nesta noite, a passagem que acabei de ler aos nossos corações não é uma passagem desconhecida de nenhum de nós. A cura de um homem que tinha a sua mão mirrada. Eu quero dividir com você que está aqui, com você que está do outro lado, algo que o Senhor colocou no meu coração, debaixo do tema: no centro da vontade de Deus. Amado irmão, amada irmã que me ouve, algo aconteceu na vida desse homem. Quando ele teve um encontro com Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, a vida dele nunca mais foi a mesma. E é interessante, quando a gente fala do centro da vontade de Deus, é necessário para mim e para você estarmos no centro da vontade de Deus. Não adianta a gente estar à esquerda ou à direita, à frente ou atrás. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E olha só o que diz a palavra de Deus no versículo de número 1.
E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, diz a palavra de Deus. Essa pessoa que entrou outra vez na sinagoga, a gente sabe que é Jesus Cristo de Nazaré. Amado irmão, amada irmã que me ouve, a sinagoga era onde os judeus se reuniam para apresentar o seu culto a Deus. Então, quero trazer algo aos nossos corações. Jesus Cristo ia na sinagoga cultuar a Deus com frequência. Mas já viu que às vezes nós temos essa oportunidade e a gente não valoriza? Irmão, isso é tão sério que muitas vezes a gente pode morar um passo da casa de Deus e mesmo assim não vir cultuar a Deus. Só que Jesus Cristo, ele é tremendo. A Bíblia diz, você vai ler os evangelhos e você vai ver, volta e meia Jesus Cristo dentro de uma sinagoga, pregando a palavra, curando um, ensinando a outro. Mas só que tem algo interessante, que quando não tinha culto nas sinagogas, Cristo Jesus fazia o culto na sua própria casa. Marcos capítulo de número 2, versículo 1 e 2 vai dizer isso. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Então olha só, Jesus não estava na sinagoga, agora Jesus estava em casa. Versículo de número 2, e logo ajuntaram-se tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e ensinava-lhes a palavra. Então olha só, Jesus Cristo, ele vai fazer um culto na sua casa, porque vai ter pessoas reunidas em um mesmo lugar. A casa é o ambiente onde acontece a reunião e tem a ministração da palavra. Por que é um culto? Porque Jesus era o pastor. Então, Jesus ensina algo para a gente. Mas Jesus é tremendo porque ele ensina algo. A conclusão de tudo isso que eu falei até agora é isso. Irmão, não adianta a gente adorar a Deus na igreja e não adorar a Deus em casa. Não adianta a gente adorar a Deus em casa e não vir congregar. Então Jesus Cristo faz o seu culto a Deus em casa, mas ele vem na sinagoga para quê, irmão Dudu? Para ensinar que a gente precisa congregar. Porque individualmente nós somos templos do Espírito Santo, mas quando estamos reunidos é que somos a igreja. E Jesus, ele não vem buscar templos, ele vem buscar a igreja. Aqueles que vivem em comunhão com os santos. E aí, olha só que interessante. A palavra de Deus vai dizer que ali, naquele lugar, tinha um homem da mão mirrada. Dentro da sinagoga tinha um homem da mão mirrada. Se a gente parar para analisar a palavra mirrada, quer dizer, é uma pessoa que tem um membro do seu corpo seco, ressecado, endurecido, enrijecido. Amado irmão, amada irmã que me ouve, infelizmente, dentro das igrejas, existem muitas pessoas secas. Esse homem tipifica muitos membros dentro das igrejas hoje. Pessoas secas. Pessoas que são secas, duras. Mas sabe o que é interessante? É que nenhum dos evangelhos que narra as passagens, a Bíblia não vai dizer que ele tinha a mão mirrada de nascença. Então, aprendemos o quê? O membro dele foi
se endurecendo aos poucos. O que nós aprendemos com isso? Muitas pessoas vão se tornando secas aos poucos. São pessoas que estão na presença de Jesus como esse homem está, mas com o passar do tempo estão ficando secas, endurecidas, mesmo estando diante de Jesus. Mas como assim, irmão Dudu? Explica um pouquinho melhor para mim. O que é uma pessoa que está se tornando seca? É uma pessoa que amava, mas hoje já não ama mais. Era uma pessoa que tinha amor por Jesus Cristo, mas talvez hoje não tenha mais. Uma pessoa seca também pode ser uma pessoa que um dia ela amou os irmãos da igreja e hoje ela não tem mais esse amor. Uma pessoa seca também pode ser uma pessoa que perdoava, mas com o passar do tempo ela já não consegue mais liberar perdão. E aqui mora um perigo muito grande, porque a Bíblia diz que se eu não perdoar, Deus também não me perdoa. Jesus disse, quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, perdoa-lhe, para que o Pai que está no céu também te perdoe. Então, irmão, aqui já fica o aprendizado para a gente. Quando a gente não libera perdão, muitas vezes a gente não está matando o irmão, a gente está matando a si mesmo. Irmão, isso é muito sério. A gente pode perder a salvação por não liberar perdão. Porque a partir do momento que eu não perdoo, Deus não me perdoa. Isso é sério. Talvez uma pessoa seca seja uma pessoa que há um tempo atrás ajudava, mas hoje não ajuda mais. E o mais interessante de tudo é que essa pessoa, ela pode ser uma pessoa que congregava e hoje não congrega mais. Mas é tudo, resumindo, tudo que eu falei é o famoso, o irmão está tão diferente. Já viu que as pessoas que estão secas, elas vão mudando devagarzinho? Mudam uma atitude hoje, outra amanhã e outra amanhã. Mas por que isso? Já vou revelar para você. Aí agora eu quero trazer para dentro do corpo do ser humano agora. Irmão, quando a Bíblia diz que esse homem tinha uma das mãos mirradas, quer dizer, uma das mãos secas, olha só como é tremendo. Falando de corpo, a cabeça manda informações para o nosso corpo. Só que nesse homem acontecia algo tremendo. A cabeça mandava informações para a mão dele, só que a mão não respondia. E a gente sabe agora, trazendo para dentro da igreja, que Jesus é o cabeça e nós somos os seus membros. Então, muitas vezes Jesus fala com a gente e a gente não responde, é porque a gente está começando a ficar seco. Porque a cabeça manda informações para o membro. E o membro, ele tem que responder. Mas só que existem muitas pessoas que já não conseguem mais responder a informação de Jesus, a ordem de Jesus. E isso mostra o quê? Que a pessoa está endurecendo. Que a pessoa, o incrível é isso aqui, ó, a pessoa está perdendo a sensibilidade.
já não tem mais uma sensibilidade ao ouvir Jesus. Está perdendo a sensibilidade do movimento, a sensibilidade de resposta imediata. Porque já viu, a gente que é motorista, a gente entende. A gente está viajando e daqui a pouco alguém corta a nossa frente. E numa fração de segundo, o cérebro manda uma informação para o nosso pé que a gente tem que frear, porque senão a gente vai morrer. Então, trazendo para o corpo de Cristo, quando Cristo fala comigo e eu demoro a responder, eu corro um grande risco de morrer. Porque se não for numa fração de segundos, eu bato o carro e morro. Se o meu pé não corresponder à informação da cabeça. Irmão, então quando Jesus fala com a gente, e a gente já não consegue responder imediatamente, é um grande sinal que a gente está ficando seco na presença de Deus. E o mais interessante é que a gente pode estar seco dentro da igreja. A gente pode estar seco diante de Jesus Cristo. Aí olha só o que é interessante, mas por que tudo isso? Por que a pessoa se torna seco? Por que a pessoa se torna endurecido, enrijecido? Por causa do engano do pecado. Hebreus 3,14 vai dizer: exortai-vos uns aos outros, para que não se endureçai pelo engano do pecado. Então muitas vezes a gente já não consegue mais responder a Jesus, porque o nosso coração já se endureceu pelo engano do pecado. Então aqui nós aprendemos algo. O pecado, ele não é amigo de ninguém, ele engana a todos. Pelo engano do pecado. Aí olha só, como é interessante. Às vezes Jesus fala, e a gente não responde. Está começando a ficar atrofiado na fé. E depois de se atrofiar, o próximo passo é ficar totalmente paralisado. Irmão, olha só. Muitas vezes Jesus fala e a gente não tem poder de reação. E sabe o que é interessante? É só por falta de sensibilidade. O que é falta de sensibilidade? Às vezes a gente não quer mais tocar em Jesus Cristo. Irmão, toda ação nossa vai gerar uma reação de Cristo. Às vezes a gente diz: eu não ouço mais Cristo falar comigo. Talvez ele até fala, mas a gente já está ficando seco e não consegue mais ouvir. E aí, olha só, vamos continuar, vamos caminhar para o próximo versículo. Olha só. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Olha só, irmão. Então olha só, Jesus está aqui dentro. Jesus está na sinagoga. O homem da mão mirrada está na sinagoga. Mas tem mais gente. Mas só que, sabe o que é interessante? É que essas pessoas não estavam na sinagoga para adorar a Deus, mas para observar Jesus. O que eu aprendo com isso? Muitas pessoas vêm no culto não para adorar a Deus, mas para ficar olhando para o próximo. Eu vou lá ver qual é a roupa que o pregador vai usar hoje. Eu vou lá ver qual é o sapato que a irmã vai hoje. E não acho estranho, existe isso dentro da igreja. Pessoas que não vêm cultuar a Deus, vêm só observar o próximo. E dou base bíblica para isso. Os homens que armaram contra Daniel, eles não adoravam o Deus de Daniel, mas observavam tudo que ele fazia. Aí trazendo para o Novo Testamento, são os famosos Judas,
que não adoram a Jesus, mas ficam observando Maria adorar. Quando Maria vai ungir os pés de Jesus, Judas não consegue fazer nada, a não ser simplesmente observar o que ela está fazendo. Irmão, é bom a gente viver em comunhão? É bom. É necessário viver em comunhão? É necessário. Mas a nossa prioridade de estarmos aqui é Jesus Cristo. Depois, os irmãos. Aí deixa eu entregar para você uma revelação que o Senhor trouxe para mim, que me fez amadurecer um pouco mais. Viver em comunhão, muitas vezes, nos fere, mas viver sem comunhão nos mata. Biblicamente falando é assim: a gente vive em comunhão com os irmãos e é ferido, mas sem ser essa comunhão a gente morre na fé. Aí a gente precisa escolher: eu quero morrer ou eu quero ser ferido para viver? A comunhão, ela vai nos trazer isso, e a gente precisa entender isso. Viver em comunhão nos fere, mas viver sem a comunhão nos mata. Aí a gente tem que escolher: morrer ou ser ferido para viver. Porque isso aconteceu com Jesus, irmão. Jesus é tremendo. Ele é a pessoa dentro da Bíblia Sagrada que mais gostava de viver em comunhão, mas também foi o mais ferido por aqueles que viviam em comunhão com Ele. Aí nós precisamos escolher: viver em comunhão ou não viver. Aí olha só, irmão, que interessante isso. A Bíblia diz que eles observavam se o curaria no sábado para o acusarem. Irmão, infelizmente hoje dentro das igrejas existem pessoas mais preocupadas com o sábado do que em curar em alguém. Infelizmente hoje dentro de muitas igrejas existem pessoas mais preocupadas em guardar o sábado do que curar alguém. E sabe o que é interessante? Há muitas pessoas dentro das igrejas que querem obedecer a Moisés, mas não querem obedecer a Jesus. E aí olha só o que é interessante. Por que muitos querem obedecer a Moisés e não a Jesus? Porque obedecer a Moisés é muito mais fácil. É olho por olho e dente por dente. Como dizem os nossos pastores, um fica cego e outro banguelo. Mas ninguém tem domínio próprio. É mais fácil obedecer a Moisés, porque o adultério de Moisés é quando a gente se deita com uma mulher. O adultério de Jesus é quando a gente olha e cobiça ela. Por isso que muitos hoje querem obedecer a Moisés e não a Jesus. Porque é muito mais fácil a gente revidar uma agressão do que a gente dar outra face. Só consegue dar a outra face quem tem os frutos do Espírito. Só que tem algo interessante, eu não vejo Moisés falando sobre os frutos do Espírito. Por isso que muitos preferem obedecer a Moisés e não a Jesus. Só que o próprio Pai diz que é para ouvir a Jesus acima de Moisés. Quando aparece a transfiguração, quando ocorre a transfiguração, aparece lá Elias, Moisés e o Cristo. E o Pai disse que é para ouvir o Filho. Porque ouvir o Filho é um desafio que a gente deve enfrentar todos os dias. Mas vamos um pouquinho mais para frente que eu quero chegar
no versículo de número 3. Para o acusarem. Bom, olha só. Muitas pessoas também vêm na igreja muitas vezes, não é para cultuar a Deus, mas é para observar o irmão e acusar ele depois. Está aqui, ó. Eles não estão cultuando a Deus, eles estão observando Jesus, vendo o que ele vai fazer para poder acusar ele depois. E quantas pessoas é assim? Vou lá no culto, vou lá ver o que o pregador vai falar hoje. Aí fica de lá, não está cultuando a Deus, está só esperando o pregador trocar João por Paulo para vir acusar o pregador. E está cheio disso nas igrejas. Muitas vezes, tem pessoas que vêm aqui, não para cultuar a Deus, mas para ver o que o irmão faz de errado, para depois acusar ele. Só que a gente não pode esquecer que isso aqui é um hospital. A gente não pode esquecer que aqui todo mundo é doente. Irmão, se todo mundo fosse 100% curado, Jesus Cristo já tinha dado alta para a gente. Às vezes, a sua ferida é menor do que a minha, mas todos temos feridas. E sabe qual é a alta que Jesus vai dar para a gente? O arrebatamento. Ou muitas vezes vai ser uma alta através de uma certidão de óbito. A gente sai do hospital de duas maneiras: ou curado, ou numa sepultura. Mas quem tem Cristo Jesus, em ambas das duas partes sai ganhando. Irmão, a gente não pode esquecer que aqui é um hospital. Irmão, para a gente crescer na fé, sabe o que a gente tem que fazer? Quando a gente entrar no hospital, procure olhar para Jesus. Quando a gente entrar no hospital chamado igreja, procure olhar para Jesus. Por quê? Irmão, olha só. Amar a Jesus, que é perfeito, é fácil. O difícil é amar o irmão cheio de defeito. Então, quando a gente entrar no hospital chamado igreja, procure um médico chamado Jesus Cristo. Aí depois procure aqueles que estão bem à nossa frente, os enfermeiros chamados pastores. Por quê? Porque o pastor é aquela pessoa que já foi erguido por Jesus para auxiliar aqueles que estão chegando. Botar um no soro, enfaixar a perna de um desobediente. É assim que funciona um hospital chamado igreja, irmão. Dá papinha para outro que acabou de sair de uma cirurgia agora. A cirurgia é através da espada da palavra, que corta, que faz cicatrizes dentro da gente. Aí precisa tomar uma sopinha. Mas vamos continuar, irmão. Versículo de número 3, aonde eu quero chegar, irmãos. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Primeira coisa que eu aprendo aqui: ninguém vai deixar de ser seco se não ouvir a Jesus. Porque ele está com a mão mirrada. Jesus ainda não curou ele. Então ele ainda está seco, com a sua mão seca. Só que para ele deixar de ter a mão seca, a primeira coisa, ele tem que ouvir a Jesus. Irmão, aí ele ouviu a Jesus, que disse algo para ele tremendo: levanta-te e vem para o meio. Irmão, aqui é onde eu quero chegar. O meio quer dizer que tem uma sinagoga e ele está no centro da sinagoga. Ele não está nem à esquerda, nem à direita. Ele não está lá, nem aqui. Ele está no centro. Irmão, olha só.
muitas coisas na nossa vida, a gente só vai ser curado quando estiver no centro da vontade de Deus. Porque olha só, foi da vontade de Jesus que ele estivesse no centro. Aí às vezes a gente se pergunta, aí, por que não acontece isso na minha vida? Às vezes a gente ainda não está no centro da vontade de Deus. E o mais interessante, irmão, foi Jesus que quis que ele estivesse ali. Aí olha só, irmão, enquanto a gente não estiver no centro da vontade de Deus, não há transformação na nossa vida. Agora eu vou trazer a base bíblica para você. Profeta Jonas. Profeta Jonas, Deus diz para ele ir para a cidade de Nínive. E ele não vai. O centro da vontade de Deus é a cidade de Nínive. Só que enquanto ele não está no centro da vontade de Deus, as pessoas daquela cidade não se arrependeram. Foi necessário ele estar no centro da vontade de Deus para que aquelas pessoas viessem chegar ao arrependimento. E sabe o que é interessante? Quando a gente está no centro da vontade de Deus, Deus vai usar a gente para influenciar quem está ao nosso redor. Só que tem algo interessante. Irmão, no Antigo Testamento, o profeta fugiu da vontade de Deus e parou no ventre da baleia. No Novo Testamento, quem foge do centro da vontade de Deus acaba na boca do leão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Paulo diz que foi da vontade de Deus que ele pregasse aos gentios. Para quê? Para os livrar da boca do leão. Então no Antigo Testamento, o profeta desobedeceu e parou no ventre da baleia. Se eu e você desobedecermos a Jesus, a gente vai parar na boca do leão. Aí olha só, falando de centro, só que a gente tem que ter um discernimento. Preste bem atenção. Para você não dizer que o pregador está pregando heresia, preste atenção. Uma coisa é eu estar no centro da vontade de Deus. Uma coisa é eu estar no centro da vontade de Deus. Agora preste atenção. Uma coisa é eu estar no centro porque Jesus me colocou ali. Outra coisa é eu estar no centro porque o meu pecado me colocou ali. Esse homem, ele está no centro porque Jesus colocou ele ali. Agora, a mulher adúltera está no meio da multidão porque o pecado dela colocou ela ali. Pode ver, a Bíblia vai dizer em João capítulo de número 8, que os fariseus apanharam uma mulher no ato de adultério. E aí eles vêm com aquela maldade do coração para querer pegar Jesus. E aí a Bíblia diz que tem uma multidão e a mulher está no meio da multidão. Mas esta mulher está ali não porque Jesus a colocou ali. Ela está ali porque o seu pecado de adultério colocou ela no meio. Então, uma coisa é eu estar no meio, no centro, porque Jesus me colocou. E outra coisa é eu estar no centro, porque o meu pecado me colocou. Muitas pessoas hoje estão nos lugares de destaque, não porque Deus os colocou ali, mas por causa dos seus pecados. Aí olha só, Jonas, ele vai estar no meio de uma tempestade, por causa do quê? Por causa da sua desobediência. Foi a desobediência de Jonas que colocou ele dentro daquela tempestade. Só que tem a tempestade dos 12, que eles estão na tempestade porque Jesus disse para eles atravessar o mar. Então, quando chegar uma tempestade na minha e na sua vida, a gente tem que entender. A gente tem que parar e fazer um culto racional. Mas essa tempestade é por desobediência ou obediência?
Irmão, então aqui a gente entende algo interessante. Que independente se a gente serve a Jesus ou não, se a gente entregou a vida para Jesus ou não, a gente vai passar tempestade. A diferença é que se a gente entregou a vida para Jesus, a gente passa acompanhado com Ele no barco. Essa é a diferença. E aí a gente precisa, de vez em quando, se assentar em casa, na mesa ou na cama, e ver tudo o que está acontecendo na nossa vida. E a gente parar e se perguntar: isso está acontecendo por obediência ou desobediência a Jesus Cristo? A gente precisa fazer esse culto racional. A gente precisa parar e analisar a nossa vida. E saber por que as coisas estão acontecendo. Porque se a gente está passando por uma tempestade, por desobediência, ainda há oportunidade de arrependimento. Agora, a partir do momento que eu sei que eu estou passando uma tempestade por causa de Jesus, isso vai me dar um regozijo na alma para eu chegar do outro lado. Irmão, não tem como a gente ser perseguido pelo Evangelho e não se alegrar por causa disso. Irmão, não sei para você, para mim é um combustível incomparável. Saber que eu estou sofrendo aflições, perseguições levantes por causa do Evangelho. Mas a pergunta que eu quero fazer é: e você? Sente o quê quando é perseguido pelo Evangelho? Por causa do Evangelho, qual é o sentimento que brota em nossos corações? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmão, então olha só. Vamos lá, versículo 4 e versículo 5 agora. E perguntou-lhes. Agora Jesus vai perguntar para aqueles que estão lá dentro observando ele, olha só. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída sã como a outra. Então olha só, Jesus agora vai falar diretamente com aqueles que estavam o observando. Olha só, Jesus é tremendo. Jesus é tremendo, Jesus não deixa escapar ninguém. Porque a Bíblia não diz que eles estavam ali para cultuar a Deus, a Bíblia diz que estavam ali observando a Jesus. Então, irmão, se a gente vem para a igreja para observar o irmão, uma hora Jesus vai fazer uma pergunta para a gente. Se a gente vem, bom, se a gente vem com outra intenção, a não ser a primeira de todas, adorar Jesus, uma hora ele vai parar e vai fazer uma pergunta para a gente. Aí olha só, irmão, olha só, Jesus faz a pergunta. Só que eles são bons em observar, mas não sabem responder. A Bíblia vai dizer que eles se calaram. E olha que Jesus não perguntou uma coisa tão difícil. Mas é isso que eu quero trazer ao nosso coração. Versículo de número 5. Irmão, quando Jesus falar com a gente e a gente não responder a Ele, a gente corre um grande risco de deixar Ele indignado. Olha só, a Bíblia vai dizer: e olhando para eles em redor com indignação. Irmão, toda vez que Jesus pedir algo para a gente e a gente não fizer, a gente corre um sério risco de deixar Jesus indignado. E aí olha só, condoendo-se da dureza do seu coração. Irmão, então aqui nesse texto,
existe dois tipos de dureza. A dureza do lado de fora, que é a mão, e a dureza do lado de dentro, que é o coração. Só que é muito mais fácil para a gente curar a mão do que o coração. Então olha só, por quê? Porque a mão, a deficiência da mão, todos que estavam ali conseguiam ver, mas a do coração, só Jesus Cristo. Olha só, a dureza das mãos, qualquer um que estava ali observando conseguia ver, só que a dureza do coração, quem viu foi só Jesus. Meu Deus, irmão, olha só, é muito mais fácil curar o exterior do que o interior. Só que Jesus não está preocupado com a mão, Jesus está preocupado com o coração. O que deixou Jesus indignado não foi a mão endurecida, mas o coração. Irmão, a verdadeira libertação, a verdadeira transformação, ela necessita ser de dentro para fora. Irmão, olha só, não adianta a gente ter um corpo perfeito e um coração com defeito. É muito melhor, se preciso for, a gente ter um coração perfeito e um corpo com defeito. Irmão, se Jesus perguntar para você, o que você quer? Um corpo ou um coração perfeito? O que você diria? Irmão, quando eu comecei a vir aqui, deixa eu contar um breve testemunho, porque pregação também é testemunho. Olha só, quando eu comecei a vir aqui, eu ouvi dizer que o Senhor usava o pastor Angildo para curar as pessoas. E toda vez, sentava eu e o irmão Andy, quando era todas as cadeiras, o irmão Andy na primeira e eu na segunda, o irmão Andy na primeira e eu na segunda. E como não tinha pandemia, era feito a imposição de mãos aqui, ó, na ponta do altar. E depois que eu comecei a dar uns passos, comecei a vir em alguns cultos, quando eu saía da cadeira, eu vinha me perguntando, será que é hoje que eu recebo a minha cura? Será que é hoje que Jesus usa o pastor Angiro para me curar? E toda vez, irmão, não tem vergonha de dizer, toda vez que eu saía daqui, que eu não recebia a cura, eu chegava na cadeira frustrado. E aí, vinha aquilo dentro de mim. Mas por quê? Ele curou a tantos e não quer me curar? Aí, eu continuei um tempo mais na igreja, e eu falei com o pastor Angildo, pastor, será que eu posso subir o monte? E a gente começou a subir o monte. No primeiro dia que eu subi foi numa quarta-feira, nunca me esqueço. Subi o monte com os irmãos. E eu cheguei em casa. Dobrei o joelho na beira da cama e abri a Bíblia. Mateus 18:8. Jesus Cristo disse que vale mais a pena a gente entrar no reino dos céus coxo do que tendo as duas pernas boas parar no inferno. Foi a primeira vez que ele falou comigo, dentro do meu quarto, nunca me esqueço. E desde aquele dia, irmão, diante de Deus, Deus conhece o meu coração. Se eu continuar assim como eu sou, mas Ele me deixar na presença dEle, não me basta mais nada. Porque eu vejo muitos amigos meus tendo as duas pernas parar no inferno. Então, se Ele me perguntasse hoje, tu quer que eu te curo? Ou tu quer que eu deixe teu nome no livro da vida? Pode deixar o nome lá. Se ele perguntasse para mim, ei, tu quer que eu cure as tuas pernas ou teu coração? Pode trabalhar no meu coração. Mas porque o que importa para Deus é o que eu sou dentro.
E às vezes a gente perde tanto tempo se preocupando com o corpo e não se preocupa com a alma. Irmão, é melhor a gente se preocupar com o coração. Ter o coração trabalhado por Deus para a gente ser um instrumento na mão de Deus. Ter o coração transformado para a gente ser uma carta de Cristo na mão das pessoas. Irmão, sabe o que é interessante? É que Jesus me ensinou algo tremendo. Lá no texto de João, capítulo de número 5. Aí você vai em Mateus, num dos textos de Mateus, Jesus disse, já vou voltar para o texto, mas deixa eu falar isso para você entender e não se martirizar mais. Olha só, num dos textos de Mateus, diz que Jesus chegou num determinado lugar, e depois de Jesus pregar a palavra, Jesus curou a todos que estavam no lugar. Aí, Jesus Cristo chega em João capítulo de número 5, o tanque de Betesda. E ali vai dizer que tinha uma multidão, cegos, coxos, paralíticos. Mas só que o interessante é que Jesus ali cura só uma única pessoa. Aí, muitas vezes a gente se pergunta, ei, por quê? Que lá ele curou todos e ali só um. Por que isso? Irmão, porque foi da sua vontade. Porque assim, ó, porque se a gente não tiver a revelação do Espírito, a gente fica achando que Jesus é injusto. Só que Jesus não é injusto, sabe por quê? Jesus seria injusto se não pregasse a palavra para todos, para que eles viessem se arrepender. Então, se Jesus não me curar e me usar para curar alguém, por quê? Foi da vontade dele. Então Jesus não é injusto. Injusto seria eu ouvir o evangelho e você não. Porque o mais importante não é a cura, o mais importante é a salvação. A cura ele não dá para todos, mas a oportunidade de salvação ele dá para mim e para você. Então Jesus não é injusto, ele é justo. Irmão, então Jesus, ei, não deixe o diabo acusar você, dizendo que Jesus é injusto com você. Jesus não é injusto, ele é justo. A maior injustiça é se ele pregasse para uns e não pregasse para outros. Já estou encerrando. Versículo de número 5. Olha só, irmãos. E vai dizer que a mão foi feita sã, como a outra. Então, irmão, a gente pode estar pertinho um do outro, como o corpo de Cristo, mas nem todos ainda estão curados. E aí, sabe o que é interessante? É que a mão que vai ser curada vai ser semelhante àquela que já estava curada. E o versículo de número 6 e encerro. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Mas olha só, por que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus mudou a realidade desse homem. Mas sabe o que é interessante? É que muitas vezes as pessoas, preste bem atenção isso aqui, já vou entregar o microfone. Mas preste bem atenção para você ficar esperto. Muitas vezes as pessoas vão fazer reuniões para tentar nos matar, não enquanto estão dentro da igreja, mas depois que eles saem pelas portas. Olha só, eles estão dentro da sinagoga, eles estão observando Jesus. Jesus cura o homem da mão mirrada e eles não falam nada. Mas é só sair da sinagoga, eles vão se reunir para tentar matar Jesus. Então olha só, muitas vezes as pessoas que armam contra mim, contra você, que são usadas pelos inimigos, muitas vezes eles não vão ser usados aqui dentro. Mas a partir do momento que eles saírem por aquela porta,
a gente tem que tomar cuidado. E eu vinha para cá, o Senhor me fez lembrar de um texto. Tome cuidado, amém? Porque muitas vezes a forca que a gente prepara para o próximo pode ser usada para nós mesmos. Às vezes a gente faz uma forca querendo matar o irmão, mas vem o rei e diz, ó, quem vai morrer nela vai ser tu. Lá no Antigo Testamento tem uma história, procure lá, leia. Muitas vezes a forca que a gente tenta armar pro irmão, Deus vai usar para juízo contra a gente. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes isso acontece, as ciladas, os laços, as forcas são armados quando os homens de Deus estão lá no monte, buscando a presença de Deus. E não tem como falar disso e não falar de 3 pessoas do Antigo Testamento: Moisés, Miriam e Arão. A Bíblia diz que Arão e Miriam estavam falando mal de Moisés. Só que aí o amigo de Moisés resolveu entrar na história. E diz, ei, com Moisés eu falo face a face. E sabe o que é interessante? Deus desceu a lepra sobre eles. Irmão, sabe o que eu imagino com isso? É que se Deus usasse com a igreja dele o que usou com Miriam e Arão, estariam cheios de leprosos por aí. Já pensou se o mal que a gente fala do irmão, Deus viesse descer uma lepra sobre a gente? Já viu se os planos que a gente maquina contra o irmão, Deus viesse descer uma lepra sobre nós? O tamanho que teria que ser do Vale dos Rejeitados para caber todo mundo ali. Então, irmão, que a gente venha estar no centro da vontade de Deus. Que eu tenho certeza, irmão, que é o melhor lugar para a gente estar. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, pão sem fermento, amém? Glória a Deus, estava ali do lado, os pastores só degustando. E graças a Deus por esse pão abençoado. Você pegou aí o cerne da mensagem? Aquilo que o Espírito Santo quer falar com você? Pegou o cerne? Centro da vontade de Deus é para cura. E se Ele não curar, continue no centro da vontade de Deus. Amém? Aos irmãos do outro lado, Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te espero na quarta-feira com o programa A Tua Palavra, com mais pão sem fermento para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os pedidos de orações. Você que gosta de orar, meu amado irmão, se coloque de pé em nome de Jesus de Nazaré. Olha, aqui tem muito